Fala galera ligada no canal do Super Lutas, Laerte Viana na área, hoje com um vídeo bem diferente do que vocês estão acostumados. Vou misturar dois em um, a tradicional resenha que eu faço aqui todos os dias sobre assuntos relevantes com uma mini entrevista com o protagonista do tema de hoje. Para quem não tá entendendo nada, eu vou explicar. Nos últimos dias veio à tona o caso do peso mosca brasileiro Carlos Mota Tizil, 27 anos, considerado uma das grandes promessas que temos na atualidade no MMA e que foi contratado pelo UFC no ano passado após se tornar campeão do LFA. Em outubro passado, Mota foi chamado de última hora para substituir um atleta lesionado com apenas 8 dias de antecedência, enfrentou o Corey Durden no UFC Vegas, sendo superado na decisão dos juízes. Até aí tudo bem, mais um caso de um atleta que aproveitou o chamado em cima do laço ali, a oportunidade para entrar na casa, se manter, realizar o sonho de chegar à maior organização do mundo. O problema foi o que aconteceu na sequência. Na última semana, o site MMA Fighting revelou que o brasileiro foi suspenso por 2 anos pela Comissão Atlética de Nevada após testar positivo para o uso de meldonium, substância que é um modulador metabólico proibido pela USADA, agência antidoping parceira do UFC. O Carlos ainda recebeu uma multa de quase 15 mil reais e está proibido de exercer a sua função, de lutar profissionalmente até outubro de 2024, e eu acho isso simplesmente bizarro. E não é só por esse longo tempo que a gente já falou aqui, já tratamos outros casos no passado, mas principalmente nesse específico pelo contexto. Quando ele fez o uso dessa substância, desse medicamento, ele não tinha assinado nada com a UFC, ele não estava sobre o pool de testes da USADA. E a gente sabe que em outras organizações fora do Ultimate, esse tipo de medicamento é absolutamente comum, não vamos ser ingênuos por aqui. Ou seja, na prática, ele não estava fazendo absolutamente nada de errado, fora da lei ou coisa do tipo. Consegue entender a situação nesse caso? Como é que o cara recebe 2 anos de suspensão sem ter infringido uma lei? Por que não deram para ele, sei lá, 6 meses, a pena mínima? Porque é claro que a lei tem que ser cumprida, mas também tem que ser analisado o contexto. O cara não fazia parte da USADA. Não é que ele estava enganando a agência ou alguma coisa do tipo. Por que aplicar a pena máxima? Só porque de repente o cara ainda não é famosão, não tem uma voz ativa para se defender? Será que se fosse contra algum garotão que tivesse chegando no UFC com hype nas nuvens, tipo o Bonico, que estreia semana que vem, se acontece algo exatamente igual com ele, daria uma pena máxima ou o tratamento seria diferente? Bom, eu achei esse caso muito injusto e não é por se tratar de um brasileiro, é como se fosse qualquer um, independente da nacionalidade. Então eu fui atrás do Carlos Mota para dar voz a ele, para ouvir também a versão do brasileiro, e vou trazer aqui para vocês. Confiram rapidinho essa mini entrevista que eu fiz com o Carlos e eu já volto na sequência. Tizil, acabei de fazer uma explicação aqui para a galera agora de tudo que aconteceu, esse turbilhão de notícias envolvendo o seu nome na última semana. E como eu expliquei, eu queria trazer você aqui para ver o seu ponto de vista também. Como é que é para você, a essa altura do campeonato, depois da estreia, estava no ápice, né? Todo lutador que quer chegar no UFC recebe uma notícia dessa. O baque é muito grande, Tizil. O que passa na cabeça? Fala, Laerte, agradeço aí pela oportunidade de estar podendo falar aqui um pouco dessa história, né? É algo novo para mim, é um baque muito grande, né? Para todo atleta que almeja chegar no UFC, chega no UFC e acontece isso dessa forma, né? Eu aceitei essa luta em 5 dias, né? Então foi tudo muito rápido. Eu peguei meu visto na segunda, viajei na terça. Na quarta, só fiz exame lá em Las Vegas, então foi muito, muito louco. Levando em consideração, eu até falei isso no vídeo, que você fazia uso do medicamento antes de qualquer vínculo com a USADA. Então, na prática, você não estava fazendo nada de proibido para a realidade que você vivia, lutava no LFA, é outro evento, são outras regras. Como receber isso? É justo, Tizio? Justo não é, né? Mas como que define isso? Cara, exatamente, né? Ainda mais os brasileiros, né? O brasileiro aqui no Brasil, a gente fica doente, a gente não vai no médico, a gente vai na farmácia, pega o remédio e toma. Então, como eu não estava no UFC, eu não tinha essa preocupação, né, de saber o que eu estou tomando. Então, a gente vai tomando bastante coisa aí, tipo, tá doente, tá gripado, até de pirona dizem que pega na USADA, né? Então, a gente não tem esse cuidado, mas é porque também eu não estava no UFC. Como foi muito, muito em cima, né, em 5 dias,
a gente não conseguiu nem declarar também o que tomou antes, né? Foi muito recente, muita coisa em cima, não dá nem para lembrar. Na correria da Fight Week ali, né? Exatamente. Viagem, eu estava no Brasil, de férias ainda por cima, acho que pouca gente sabe, lesionado. Só que se a gente for falar tudo o que aconteceu, muita gente vai achar que é desculpa, né? Mas por isso que às vezes eu procurei até ficar calado um pouco, falar menos, e deixar passar esse tempo aí e mostrar, né, a grande verdade que, cara, eu sou um cara que eu sou real, né? Eu não falei isso com a minha carreira, com o UFC, né, sabendo desse problema todo que poderia ter. O que poderia ser diferente na sua visão, Tizil? Não só no seu caso, eu falo no geral, em atletas, por exemplo, que passam por situações parecidas com a que você passou, o que de repente você pensou que poderia acontecer diferente daqui para frente, eles poderiam mudar? Cara, de repente fazer uma análise mais rigorosa em questão das substâncias, né, que eles pegam, né, saber exatamente o exato quando foi que tomou, né? Eles falam que é pela quantidade, mas de repente cada organismo ele pode funcionar diferente, né? Guardar essa substância no organismo, eu não sei muito como funciona, mas sei lá, fica muito tempo em alguns organismos, outros não. Talvez isso, né? E ser mais flexível quando é uma luta assim em cima da hora, em 5 dias, né? E é isso, mas é o trabalho dele, né? Eu não estou aqui para reclamar, estou aqui para dar minha opinião. Deixar isso bem claro para a galera que está assistindo também, né? Estou dando voz para você, não é para criticar, desabafar, sim. É para de fato dar a sua opinião, a sua visão também, o outro lado da moeda, né? Porque vem aquela avalanche de notícias nas redes sociais, é bom as pessoas ouvirem o lutador ter voz também nesse momento. O UFC vai manter. O UFC falou alguma coisa de manter o seu contrato. Você está liberado a voltar a lutar outubro de 2024, isso, né? Isso, do ano que vem. Como é que fica o seu contrato? Pelo que o Joinha falou, eles liberaram, né? Por acaso eu queira lutar em algum evento, mas isso eu vou ficar treinando mesmo, que eu vou melhorar onde eu preciso melhorar, né? Vou recuperar 100% da minha lesão. E daí, né, se Deus quiser, arrumar outro contrato aí até melhor com o UFC. Porque a gente sabe que eles fazem isso, né? Eles liberam meio que até para, entre aspas, testar o atleta, né? Ver se o cara vai cumprir ou não. E quando cumpre, eles trazem de volta, geralmente. Exatamente, né? Exatamente. E foi o que o Joinha falou, né? Que ano que vem eu tô no UFC, entendeu? É só manter o trabalho. E o bom é que você é novo, né, cara? 27 anos ainda, tem uma carreira inteira pela frente para se recuperar desse obstáculo, podemos colocar assim. E a vida é isso aí, né, cara? A vida é obstáculo. Passando aí cada dia e mantendo firme. Só para a gente finalizar aqui essa mini entrevista, Tizil, como se sustentar financeiramente nesse período? Quais são os planos que você pretende fazer? Porque a gente sabe, né? Atleta ganha quando luta e 2 anos parado. Como resolver essa questão também? Então, essa situação agora é uma situação bem complicada, né? Para todos os atletas, porque o atleta ele vive de luta, né? E a maioria não ganha um salário, né, mensal. No meu caso, eu tenho um patrocínio, né? A R3 Press, que graças a Deus me dá uma força. Tem a academia e meu treinador Francisco Bueno também, que sempre quando precisa, ele, né, nunca deixa faltar nada. Mas é uma situação complicada, né? Porque a gente precisa lutar para ganhar dinheiro, né? Eu tenho uma família, tenho uma esposa, tenho uma filha, então tem que ter o dinheiro, né, mensal para poder se manter. Bom, vocês ouviram aí a versão do Carlos Mota Tizil, 27 anos, um garoto ainda, tem muito tempo pela frente e o principal, tá com a cabeça no lugar, tá tranquila, consciência tranquila para dar a volta por cima, tempo de sobra para isso, mas reitero aqui a minha opinião. Acho muito bizarro, não acho nada justo esse tipo de situação, repito mais uma vez, independente da nacionalidade, podia ser brasileiro, americano, italiano, árabe, a nacionalidade, o país que o cara estivesse representando, independente disso. A situação nesse contexto eu achei muito estranha, eu queria saber o que vocês acham. Eu sei que está na lei, mas não dava para ser um pouco mais flexível nesses casos ou não? Vocês concordam que tem que ser aplicada a rigor?
A gente sabe que também não é a rigor em todos os casos, é por isso que eu tô batendo nessa tecla aqui. Concordam que o UFC de repente exagerou ao suspendê-lo ou não? O que poderia mudar nesse tipo de caso? Qual que é a visão que vocês têm sobre essa punição muito rigorosa que a USADA tem com os atletas como um todo, né? A agência antidoping é extremamente importante no UFC, importante no MMA para diminuir cada vez mais esse tipo de coisa, mas não dá para você jogar tudo numa régua só. Cada caso é um diferente do outro e isso obviamente tem que ser avaliado na hora do julgamento também. Quero que vocês coloquem as opiniões todas aqui embaixo, vamos discutir sobre esse tema. Aproveita para deixar o like no vídeo, o like ajuda demais a distribuir, aumentar o engajamento, compartilhar esse vídeo também para quem vocês acham que de repente tenham interesse, se inscrever no canal do Superlutas, ativar o sino para ficar por dentro de tudo, porque tem muita coisa bacana, algumas novidades. Tá chegando a hora de eu poder contar para vocês as novidades aqui no canal do Superlutas nas próximas semanas. Semana que vem tem John Jones, tem muita coisa bacana vindo por aí. Conto como sempre com a audiência e o feedback de todos vocês. Valeu!